meditar na tua santa palavra, meu Pai. Eis que eu te peço ao Senhor, que nós possamos compreendê-la com o coração, e desta forma, compreendendo a tua palavra com o coração, cada um de nós venha a ser uma bênção em tuas mãos. Por isso, ó Pai, se achegue a cada um de nós nesse momento especial e desperta nossa alma e nosso espírito para a tua palavra, para a compreensão, para o entendimento da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, a palavra desta noite está no Evangelho de João, o capítulo 7 e o versículo 40. Vamos ler então, que diz o seguinte: Então muitos dentre a multidão, quando ouviram estas palavras, disseram: verdadeiramente este é um profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele algum das autoridades ou dos fariseus? E enquanto este povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Quem é Jesus? É a pergunta, né? Quem de fato é Jesus? Como é que uma pessoa pode responder esta pergunta? Este questionamento. Como uma pessoa poderá dar esta resposta? Os fariseus eles disseram o seguinte: este povo comum, ou seja, aquela multidão que não tinha conhecimento, não tinha leitura, eles logo disseram: são uns miseráveis. Mas se não houvesse aquele povo, haveria sustento no templo? Não. Eles precisam daquele povo, que aquele povo também são contribuintes. E quem iria fazer os serviços mais pesados? Não é o povo comum que o faz? Então, tanto os ricos, os poderosos, precisam do povo comum, mas para eles, os ricos e os poderosos consideram como os miseráveis, não sabem de nada. E eles lá se indagando: e nós que somos conhecedores da lei,
Será que verdadeiramente eles conhecem a palavra ao pé da letra? Ou conhecem simplesmente para ter uma base, um conhecimento, para iludir os outros, para enganar aos outros? Sei que a palavra se conhece não somente pela letra que está escrita, mas por aquilo que reflete em você, aquilo que reflete em mim. Se eu leio a palavra de Deus, o que se espera? Que algo em mim se comova, que algo em mim se mova, ou seja, que haja uma comunicação. Ao ler a palavra, ao ouvir a palavra, tem de ter uma comunicação interior com o seu eu espiritual. Amém? Por que o povo comum entendia a palavra de Jesus? Porque aquela palavra conseguia atingir aquele povo comum, atingia na sua alma, no seu espírito. Então eles entendiam ao ouvir, e ele produziu o quê? Fé. E muitos podiam dizer: este verdadeiramente é o Cristo, este verdadeiramente é o Messias, aleluia, a promessa do Deus vivo. Mas outros eles continuavam a não aceitar. Sabe por quê? O próprio Jesus diz: falta de entendimento, falta de sabedoria, falta de conhecimento. Como uma pessoa pode dizer quem é Cristo nos nossos dias, se ele não lê a Bíblia, se ele ignora a Bíblia? A Bíblia está aqui para ser lida, mas mesmo assim a pessoa vai estar dentro da igreja, mas nem abre a Bíblia, nem olha a Bíblia, está com o pensamento do outro mundo. Isso eu estou falando aos que sabem ler, que é obrigatório ler a palavra. Mas tem pessoas que nem si mesmo se achegam à palavra. E como uma pessoa que não se achega à palavra vai para o céu? Não vai. Porque tem que se achegar à palavra. Porque a própria palavra é o Senhor Jesus. Porque ela testifica dele. É o verbo vivo. É o verbo de Deus. Aleluia. Agora, se eu não amo a palavra, não leio a palavra, não tenho prazer na palavra, eu não tenho prazer em Deus. Como é que eu vou então dizer quem é Jesus? Então, se alguém um dia me perguntar quem é Cristo, se eu não conheço na palavra, não conheço pelo coração, o que eu vou responder? Nada. Vai ficar se embananando, vai ficar o quê? Confundido, envergonhado e confundido. Por quê? Porque não conhece ao Senhor, não vai saber se expressar, não vai dar uma palavra convincente, vai se embananar, porque não vai querer se comprometer. Jesus Cristo é o filho de Maria. Eu já ouvi falar desse nome, eu já ouvi falar. Dizem que é um profeta, dizem que é um homem de Deus, é um homem que veio no mundo iluminado, mas muitos dizem que é só mentira. É um ser histórico, ele faz parte da história da humanidade, ele é muito famoso, eu sei que ele é muito famoso. Não conheço direito, mas ele é muito famoso. E outros vão dizer: eu nunca ouvi falar, nem sei quem é. Sabe o que é isso? Falta de experiência real. Aquele povo ali que estava vendo Jesus, estava ouvindo Jesus, mas não sentiu nada. Eles não sentiam nada. O que eles sentiam? Ódio, aversão,
porque o poder da ignorância, por mais que as palavras fossem convincentes, mas eles não aceitavam. Por quê? Porque a vaidade impede de ver a verdade. Veja que eles se autoproclamaram conhecedores da palavra, doutores na palavra. Mas se são doutores na palavra, versados na palavra, não seria necessário então que eles, no óbvio de observar pelas palavras de Jesus, pelo agir, que aquele homem era diferente? No mínimo, achar que aquilo ali era diferente. Não, esse homem tem um dom, uma palavra diferente, uma doutrina, uma autoridade, e não é desse mundo. Porque os charlatões, os enganadores, se conhecem, mas eles não foram atrás da raiz, não foram atrás do conhecimento, não foram atrás de sabedoria. Eles tinham que ir a fundo, eles tinham que investigá-lo, de entender, de compreender, de buscar. Tinha que cavar o poço. Não é um homem que veio da Galileia, é um que veio de Nazaré. Será que ele nasceu em Nazaré? Será que ele nasceu nas regiões da Galileia? É originário, o povo dele é originário de lá, a família é originária de lá. Tinha que ir a fundo. Quem são os pais? Quem é a mãe? Eles são descendentes de quem? Tinha que buscar, tinha que ir a fundo. Mas eles ficaram se contentam, se satisfazendo simplesmente com os fatos da boca dos outros, com aquilo que eram os fatos corriqueiros. Olha, filha de um tal de José, de uma mulher chamada Maria, vinha lá das regiões de Nazaré. Aí outra diz: de Nazaré não tem nada que preste por lá. Nunca vi dizer que de Nazaré tenha saído alguma coisa que prestasse. Logo lá é horrível de se viver. Então se julgava antes de conhecê-lo. Estava julgando antes de conhecê-lo. É necessário conhecer. Hoje é necessário conhecer a Cristo pela palavra. Quando você começar a ouvir, a ler, a ouvir sobre Cristo, e quando esta palavra começar a fazer efeito no seu coração, começar a coçar o seu ouvido, e você ter desejo de conhecê-lo cada vez mais e entendê-lo cada vez mais, significa que esta palavra está fazendo efeito, está te transformando, ela está falando contigo. Aleluia! Está entendendo? Mas tem pessoas que, em vez de abrir a Bíblia, fecham, ou simplesmente desvia o olhar para um lado, para o outro, para cima, mas não olha aqui, não quer ver, não quer entender, não quer compreender, não quer buscar, não quer nada. Como poderá ser curado? Como poderá ser salvo? Como poderá ser transformado? Se desvia o tempo todo do caminho, que é a palavra, difícil. Para que alcance a cura, para que alcance a salvação, para alcançar a Cristo, a vida eterna, para alcançar a plenitude,
nos céus de glória, é necessário conhecer a Cristo, é necessário viver Cristo Jesus em sua vida. Aleluia. É deixar Ele trabalhar em nós. Mas se eu resisto, como poderei ser curado? Como poderei ser liberto? Como poderei ser conduzido à vida eterna se eu estou resistindo a Ele? Está difícil. Está difícil. Por isso, muitas vezes o Senhor não pode fazer muitas coisas no meio do seu povo por serem resistentes, por resistirem à palavra. Eles aqui estão resistindo às palavras do Senhor. Quem é Cristo? Será que hoje você pode dizer quem é Jesus Cristo? Será que tem uma palavra que você possa resumi-lo ele para você? Não para convencer os outros, mas para que você saiba que ele faz parte de ti e que sem ele você não sabe, não pode viver. Quando você for dizer algo sobre Jesus, você tem que dizer algo da sua intimidade, algo que faz parte de você e que você não pode mais viver sem ele. É igual como sua alma, seu espírito, seu sangue. Você pode viver sem o sangue? Não. Você precisa do sangue correndo em suas veias. Você pode ver sem o espírito, sem a alma? Não. Faz parte de você. Mas você pode viver sem o cabelo, você pode viver sem braço, sem perna, você pode viver sem os olhos, você pode ser cego, surdo, mudo. Mas tem coisas que você não pode viver sem. Aleluia. Por quê? Porque já faz parte da sua essência, da sua natureza. Assim tem que ser Jesus. Aleluia. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? Nunca diga, é um homem famoso. Não diga isso. É um profeta, é um homem de Deus. Isso significa que você não conhece. É o filho de José e Maria. Eu vi isso. É um homem que eu vi um nome, tem muitas igrejas com o nome dele. Eu vi numa revista muito famosa, nos jornais, na televisão, tem até um filme dele, muitos filmes, aliás. Não, diga simplesmente, não é para convencer os outros, mas para mostrar o que ele é em você, em mim. Ele é o amado da minha vida. Oh, que beleza! Ele é o amado da minha alma. Ixi, mais profundo. Aleluia. Está entendendo como é as coisas? Ele é o meu Salvador. Eita, rasgou tudo. Pronto, foi longe. Foi profundo. Foi dinâmico. Foi longe. Que ninguém consegue mensurar, ninguém consegue medir, ninguém consegue compreender. Você colocou ele dentro de si. Ele faz parte da sua vida. Ele faz parte do teu ser, da tua natureza. Aleluia. Não vá buscar coisas vagas, mas vai buscar entendimento. Que não seja uma coisa distante, mas seja algo próximo. Está entendendo? Ele é o Salvador do mundo. Está um pouco distante. Está muito generalizado. Está muito amplo. Eu estou falando algo íntimo, que faça parte da tua natureza, da tua vida, da minha vida. Ele é o amado da minha vida, da minha alma, do meu espírito. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus. Aleluia.
Aí o outro pode dizer, mas não é só seu não. Não quero saber. Eu estou falando que ele é para mim. Eu não quero te convencer. Eu estou só te dizendo o que ele é para mim. Quem é Jesus Cristo? É o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu amado. Oh, aleluia! E eu não abro mão dele. Aleluia! Você foi profundo, você foi profunda. Você não usou medidas. E é algo que ninguém pode roubar de você. É a sua fé, é a sua certeza, é o seu crer. Eu creio. Você o aceitou, você o recebeu, você o alojou dentro de si. Aleluia! Ele já faz parte da tua natureza, ele faz parte do teu ser. Aleluia! Ou seja, você e ele já são um, porque você está agora ligado à videira verdadeira. Você faz parte da videira verdadeira. Você foi enxertado em Cristo. Se está enxertado, você está fixo. Já está recebendo o sangue do Cordeiro, o alimento. Aleluia! O poder, a virtude, a salvação, a santificação, a orientação. Tudo isso vem quando você se liga definitivamente a Jesus. E quando você tem ousadia, isso só quem é do Senhor diz. E as palavras que eu falei, só quem é de Deus tem essa autoridade para dizer. Só os filhos do Deus vivos, os autênticos, são capazes de dizer isso. Por quê, pastor? Porque os outros terão medo, os outros terão receio, os outros que não são de Deus ficarão envergonhados, confundidos e vão só se enrolar. Mas quem é do Senhor tem plena certeza, convicção das palavras. Ele sempre vai dizer a palavra certa, a correta, daquilo que representa Jesus em sua vida. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.